Aí já melhorou. Leva tempo. Irmãos, louvado seja Deus, nosso Deus. Se você está com paz no coração aí, diga amém. Amém. Porque Deus está presente. Semana inteira, semana toda eu orei para que Deus pudesse falar ao seu coração nessa manhã. E se Ele já tiver falado ao seu coração do jeito que Ele já falou ao meu, a minha oração já foi respondida. E o desejo ardente que eu tive e continuo tendo desde a preparação desse sermão até esse momento de entrega da mensagem é que a consolação do Espírito Santo recaia sobre a sua vida. Que o encorajamento do Espírito Santo seja presente na sua vida. Que a alegria que Cristo dá por causa da liberdade que nós temos recaia sobre a sua vida e permaneça. Hoje nós estamos começando uma nova série de mensagens. So, today we're going to start a new series of sermon. It is about Thanksgiving. Então hoje começamos uma série nova de sermões sobre ação de graças. Esse mês nós teremos o culto de ação de graças. Que dia mesmo, igreja? When we're going to celebrate Thanksgiving? When is the date? Yeah, there'll be Sunday the 20th, right? We always do a Sunday before. Just so when Thanksgiving comes, you are free to be whatever you want to be. You can make this big lunch at your house, dinner at your house. As long as you invite the pastor to go, you're going to be fine. It's fine. No problem. Então você pode celebrar o Thanksgiving lá onde você quiser, com quem você quiser. Pode fazer um banquete de almoço ou de jantar, desde que você convide o pastor, não tem problemas, tá bom? E como você pode perceber, eu não estou comendo muito mais como eu comia. Aquele papo de que pastor come muito é coisa do passado. Eu deixei isso para os diáconos, amém, diáconos? Nenhum diácono concordou comigo, né? Repreenderam, não, pastor, né? Misericórdia. E bom, November is the month we celebrate Thanksgiving. Thanksgiving should be present in our lives every day, every month. But we have this specific month and a specific day for a reason. Então, o mês de Thanksgiving existe uma razão específica por ser, e no dia do Thanksgiving você vai conhecer um pouco da história dos Pilgrims. So we're going to share on the Thanksgiving service a little bit about the Pilgrims when they come to America, why they came to America. But we want to think this whole month about give thanks to the Lord. Então nós queremos pensar esse mês todo em como dar graças a Deus, os porquês de dar graças a Deus. Eu imagino que você está bem feliz aí, que todo mundo dormiu uma hora a mais, não é verdade? Todo mundo, quando acordou mais desperto, sem nem saber por quê. Acabou o horário de verão. Aproveite bastante, irmãos, porque foi o último ano que o horário de verão acabou. A partir do ano que vem não acaba mais, vai permanecer. Se você é como eu que gosta, né? Que maravilha que vai ser. So I bet today you woke up feeling better because you slept one extra hour. Daylight saving time is gone, but keep in mind, this is the last time daylight saving time will be gone. Next year, on spring, when it comes, it's going to stay forever, I hope. The government has changed the rules. So speaking of Thanksgiving, today is the first Sunday of the month, and every first Sunday of the month we do the communion. To bring to our minds the sacrifice Christ did at the cross, because this is what He wants us to do. So we want to tie the two things up. We're going to start with the communion, remembering why we do this, and remember why we should be thankful to the Lord, because the life that He gave us. Então, no primeiro domingo da semana, no primeiro domingo do mês, a gente celebra a ceia do Senhor. E nós vamos conectar o mês de agradecimento, começando com o maior agradecimento que nós temos que ter na vida, que é a salvação que Cristo deu. Está feliz com a salvação que Jesus te deu? Diga amém. Amém. Graças a Deus, o pecado não tem mais peso sobre a nossa vida. Nossos pecados já foram perdoados. Eu estava orando essa manhã, e a gente vai colocando tudo para Deus, aí eu coloco uma coisa para Deus e falo, mas o Senhor já sabia. Aí eu continuo orando e falo, mas também o Senhor já sabia. Porque Deus já sabe de todas as coisas. Amém, irmãos? So I was praying this morning, I was talking to God, and I told God things, and then I told Him, you know why, but you already knew it.
Because God knows everything. God knows what we did so far. He knows what we're going to do to the rest of the day. And He knows what we're going to do to the rest of our lives. Because He has the power to be in the future and be present right now. Então Deus tem o poder, Ele é onisciente, Ele está em todo lugar, Ele sabe todas as coisas. A onipresença de Deus faz com que Ele esteja em todos os estágios do tempo, ao mesmo tempo. Quero convidar você então para abrir a sua Bíblia no livro de Romanos 3, 21 a 23. O texto vai estar na tela. So I want to invite you to open the Bible in Romans chapter 3, verse 21 to 23. Today, you're going to use your Bible a lot. Not a lot, but a few times. So be ready to turn on your Bibles or flip the pages in your Bible, use your cell phone, whatever ways you have to read the Bible. We're going to see a few texts. I promise to be brief. Então vamos ler bastante a Bíblia hoje, alguns versículos na verdade. Então pratique aí usando seu celular, sua Bíblia de verdade. Eu prometo que eu vou ser breve. Antes das 2 da tarde, então estaremos todos em casa já. Se você encontrou, diga amém. Amém. Se não encontrou, diga socorro. Ninguém pediu socorro, então vamos lá. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus, pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há diferença, porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Amém? Amém. Esse texto é interessante de diversas maneiras. Ele é só a introdução para a nossa mensagem. So this text is important in so many ways. I am using this text just as introduction to our sermon today, but there's a lot of important things here that my heart really wants to share with you, but we're going to keep it for now because I have other things that I want to share as well. My focus here is in the last part of the verse. We all have sinned. Meu foco aqui é na última parte do versículo que diz: todos pecamos. Quem aí acha que o pecado do irmão é maior do que o seu, levanta a mão. Brincadeira, não precisa levantar a mão, não é? Embora eu sei que alguns aí lutaram bravamente, né? Porque a mão queria levantar. Pecado é pecado e os pecados são iguais. Na nossa mente há pecados escandalosíssimos e há pecados. Pecado é pecado. Não importa o quão pequeno, o quão pouco escandaloso você acha que ele é pecado. E tanto um contra o outro tem perdão. Você crê nisso? Diga amém. Todo pecado tem perdão. E o nosso coração precisa se encher de gratidão nesse dia, nesse mês de Thanksgiving, pelo perdão que Cristo nos dá. Porque nós não alcançaríamos a salvação se não fosse por Cristo. All sins can be forgiven. There is no size of sins. There's no sins of more importance. There's no greater sins than the other. So the sins of my neighbor is not bigger than mine and don't cause more damage than mine. Sins are sins no matter what they are. And God forgives all. The ones that we think it is small and the one that we know is huge. The ones that is kept in secret and those that so everybody can see is on the news. God forgives sins and that's a main reason for us to give thanks every day. Amen? Amém. É a razão para a gente dar graças todos os dias. Eu me olho no espelho e falo, só Deus. Porque, irmãos, eu queria fazer tanta coisa boa, eu queria ser tão melhor daquilo que eu sou, mas eu me olho e reconheço que eu deixo de fazer muita coisa que eu precisava fazer. E eu faço coisas que eu não precisava fazer. E ainda tem o pecado que atinge todos nós, porque o pecado, ele pode ser de atitude, de pensamento, de sentimento, ele pode ser de omissão também. Quando a gente não faz aquilo que nós devemos fazer, há um pecado aí, nós somos omissos e há omissões que são pecaminosas. So, sins is everywhere
And can be a feeling, can be a things that I do, things that I don't do. Can be a thought. So, as the text informed us, we all have sinned. And it's not in the past. The sentence is in the past. It's written in the past. But it means that we are sinners and that we will be sinners to the end. But that's not a problem because the grace of the Lord, He forgave us. Então, nós seremos pecadores até o fim. Eu compartilhei na célula dessa semana. Aliás, irmãos, se você quiser fazer parte da nossa célula, venha, está crescendo, está desenvolvendo, nós estamos aprendendo e grandes coisas têm acontecido ali. De um membro que passou aqui na igreja, ele falava que ele não pecava. A maior blasfêmia que alguém pode ter é dizer que não peca. So we have a member in this church a long time ago that used to say that he does not sin. That was his first sin, right? Liar. Because everybody sins. O pecado entrou no mundo e não parou de crescer e cresce até hoje. Sin came into the world and did not stop growing. It's growing. And human being has the ability to create new ways of sin. When we think we have sinned all, there's something new coming. Então o ser humano, ele tem uma mente tão fértil que ele cria novas formas de pecado. Quando a gente acha que já viu de tudo, tá aí surge uma coisa nova. O ser humano, ele vai se reinventando para o pecado. Ele vai ficando criativo em relação ao pecado. Então o pecado está no mundo desde que entrou e continua crescendo. Deus tem um antídoto contra o pecado. God has an antidote against sin, which is love. E o antídoto contra o pecado é o amor. Nós vemos no texto aí. Deus tem um mecanismo para combater e perdoar o pecado, que é a graça. God has a mechanism to forgive sin, which is grace. E Deus tem o vetor para transportar o perdão, que é Jesus Cristo. And God has the vector to transport or to bring us the forgiveness, that is Jesus Christ. Amém? Através de Jesus Cristo, nós recebemos perdão, porque Ele morreu na cruz, ressuscitou no terceiro dia. Então, não importa o quão pecador você é, Deus é capaz de perdoar o seu pecado. Amém? Amém. Paulo, certa vez orando, ele falou: Deus, eu tenho um espinho na carne que o diabo tira sarro de mim por causa desse espírito na carne. Paulo não falou, não escreveu tira sarro. O que Paulo falou foi: o diabo me esbofeteia por causa desse pecado. Mas o que ele está querendo dizer? O diabo tira sarro da minha cara, o diabo me provoca. O diabo, ele fica rindo de mim por causa desse meu pecado. Me tira isso da minha vida. O que Deus falou para ele? Relaxa, mano. Tá de boa. A minha graça te basta. E o que Deus diz para mim e para você hoje é: cara, eu sei que você é pecador, você não me engana que não é pecador. Você põe aí o seu terno, sua gravata. Pior que hoje eu não estou de terno e gravata, né? Então você põe aí a sua camisa gola polo, veste essa roupa de pastor, fala como um pastor. Eu sei que você é pecador, você não está escondendo nada de mim. Mas sabe de uma coisa? Tanto faz, a minha graça te basta. Amém. E a maior vitória que nós temos é isso. So God knows me for who I am. I can dress whatever I want. I can bring my Bible, my computer and everything else. And I can pose as a pastor. I can lead the church. But God tells me, yes, don't worry about it. I know who you are. I know how sinful you are. But just relax. My grace is sufficient to forgive your sins. Porque Deus nos ama. Deus derramou do seu amor pela graça através de Jesus Cristo e nos imunizou contra a condenação da morte do pecado. God has poured down His love by grace through Jesus Christ, and He has immunized us against the death penalty of sins. Não há mais condenação, que nós vamos ver agora, porque Deus nos perdoou. So God has forgiven us all the sins up to this point. And if you stick with Him, He's going to keep forgiving your sins until the last day of your life. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Romanos 5:20. Romans 5:20 says, the law was brought in so that the trespass might increase. But where sin increased, grace increased all the more. Não há pecado grande o suficiente que a graça de Cristo não possa nos redimir, não possa nos perdoar.
There is no sin that the grace cannot come and forgive us. Mas uma coisa importante destacar, quando se apresenta a graça dessa maneira que eu estou apresentando, uma graça tão abundante, uma graça que alcança todo mundo, nós precisamos ter a consciência de que o nosso empenho precisa ser para não pecar. Porque Deus sabe a diferença de quando nós estamos nos esforçando para não pecar e de quando nós mergulhamos no pecado. So God knows the difference between when we are fighting to not fall in sin or when we choose to just dive in sin. God knows the difference. Why? Because He checks our heart, He knows our mind. Porque Deus conhece o nosso coração e as nossas mentes. Então não é uma licença para pecar. Já que Deus vai perdoar, eu vou pecar. Não. É um alívio. Se o pecado acontecer, Ele vai nos livrar. Por que a gente tomou vacina contra o Covid? Porque a gente não quer correr o risco de morrer à toa. Não quer correr o risco de ficar internado meses, não é? E não é um alívio? Saber que o vírus não pode mais tirar a nossa vida? Há uma vacina contra o pecado. E essa vacina é a graça de Cristo, o perdão de Cristo. We got immunized against COVID because we didn't want to die or spend weeks in a hospital. So the virus does not have a power over us anymore, not at least to kill us. In the same way, sin doesn't have a power to kill us anymore. The penalty of the death of sin was clear by Jesus Christ. João 3,16, o versículo está na tela daqui a pouco, está aí o Romanos 5,20. João 3,16 vai entrar na tela e diz o que diz em João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. So this is the verse. God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish, but have eternal life. Então, o Senhor nos deu Jesus Cristo para que nós, por causa do seu amor, tivéssemos vida eterna. Deus ama você e se preocupa com o seu bem-estar. God loves you and He cares about your well-being. Deus não quer que você se perca. God doesn't want you to get lost. Deus quer te dar a vida eterna. God wants to give you eternal life. Então o plano de Deus é esse. Há uma válvula de escape. Nós estamos estudando sobre anjos na nossa célula e a gente aprendendo que anjos guerreiros, o que eles vieram, o que eles fizeram, não é? Como é que eles combateram, como é que eles afligiram o povo por causa do pecado, como é que eles defenderam o povo. E nós estávamos comparando as pessoas, o povo do tempo do Velho Testamento, com o nosso tempo, e a gente percebe quão easy, quão fácil é para nós, não é? Porque a gente peca, confessa, Deus perdoa, porque isso que a palavra dele promete. Naquele tempo a batalha era maior. So we been studying about angels and we make this comparison of people who lived in the past, the Old Testament people, and us, people of the New Testament. It's so easy for us because we sin, we ask for forgiveness, God forgives, and we are done. In the past, it was harder, was more difficult. But we have the history to learn from and don't do the same mistakes that they did. O próximo versículo, Romanos 8:1. Como eu gosto desse versículo. Porque ai de mim se não fosse esse versículo. Romans 8, verse 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então não há condenação para aqueles que andam segundo o Espírito de Deus. Todavia, aqueles que escolhem andar segundo a carne estão condenados. Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus, who walks not after the flesh, but after the Spirit. Não há condenação para os que estão em Cristo. There is no condemnation for those who are in Christ. What is being in Christ? O que é estar em Cristo? Essa é a pergunta que nós devemos nos fazer. É ir na igreja de vez em quando, é ler a Bíblia de vez em quando, ou é ir na igreja todo domingo, é ler a Bíblia todo dia.
Estar em Cristo é ter um relacionamento de vida com Ele, um relacionamento vivo com Ele, um relacionamento próximo dEle. Be in Christ is have a relationship with Him. Be connected with Him. Spend time with Him. I know it's hard. We don't have a time for ourselves. We don't have a time even for our family. But we need to find time for Jesus Christ. Nós não temos tempo nem para a família, nem para nós mesmos. Mas precisamos encontrar tempo para Deus. Sabe qual é a nossa única esperança? É Deus. Sabe todo aquele dinheiro que você tem no banco? Todos aqueles seus investimentos? Valem nada sem Deus. Não tem utilidade sem Deus. Se não for por Deus, não dá para ser usado. Semana passada, né, um famosinho aí, cantor, produtor de moda, etc e tal, perdeu 2 bilhões de um dia para o outro, ou de 24 horas. Porque ele falou frases antissemitas, né? Discriminando o povo semita, os judeus. Perdeu. E depois daquela perda, que foi com um contrato só, ele perdeu vários outros contratos. A vida é bem assim, irmãos. Os bens materiais se vão. O espiritual permanece. Então não confie no seu dinheiro, na sua capacidade, nos seus bens, porque tudo pode ir embora de uma hora para outra. Confie naquilo que Deus tem, naquilo que é eterno. So don't trust in your money, in your knowledge, in the things that you have. Trust in the Lord. Não andam segundo a carne, são aquelas pessoas que se esforçam para não pecar. Esse é o tipo de gente que não anda segundo a carne. Uma coisa é eu andar e tropeçar e cair. Outra coisa é eu viver pulando e caindo, pulando e caindo, pulando e caindo. É uma questão de escolha. Então, esse versículo nos traz a certeza que a salvação nos é dada e não vai ser tirada de nós para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Amém. João 14:6, John 14:6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus Cristo continua sendo o único caminho que leva a Deus. A salvação só é por Jesus Cristo. Jesus said, I am the way, the truth and life. There is no other way to come to the Father. Jesus is still being the only way. Jesus continua sendo a porta pela qual nós devemos passar. Ele continua sendo o caminho que nós devemos estar. Então, para que a gente não se perca nas coisas do mundo, nós precisamos mais de Cristo. Como que eu vou saber permanecer no caminho de Cristo? Quanto mais tempo eu gasto na presença dele, assim eu vou ter mais consciência de quem ele é. I need to spend more time with Christ, com Cristo, spend more time with Christ, so I will know how to stay in his way, because he's going to point the direction. Cristo é a verdade é a palavra de Deus. Christ is the truth and the only truth. John 17:17 states that Jesus, ele é a vida após a morte. Jesus is the life and life after death. We all have this life here that we live, but the life that we are willing to live, that we want to live, is the second life, is the life after this one, is the eternal life. Todos temos vida e a gente tem a sensação de que essa vida aqui mas a vida que será é que está por vir. É a vida eterna, é a vida do futuro, é a vida no céu. Tudo que a gente vive aqui é um preparo. A gente vai para a escola, faz cursos, faz provas, né? Tenta ser aprovado de todas as maneiras. E se não tiver boas notas, não vai ser aprovado no final. Tudo que a gente vive aqui hoje